Impeachment é como bomba atômica, é para dissuadir, não é para ser jogado. E nós jogamos a bomba. Fala, meu povo cinéfilo. Achou que a gente não ia mais falar de política, né? O resto vocês completam a frase que vocês já sabem o que dizer. Eu tô com Douglas Duarte. A gente está falando sobre Excelentíssimos, um documentário mais do que importante, falando sobre todas as reviravoltas. A gente já chegou a brincar falando que podia ser um suspense ou um terror. É que tem muito vilão, né? Nisso, é um filme sem vilão, né? Só tem vítima e vilão. Vamos começar falando então, qual que é o intuito de Excelentíssimos? Não só como você começou, mas qual que é o intuito do documentário agora pronto? O que a gente pode esperar dele? Excelentíssimos é uma tentativa de dar sentido a tudo que aconteceu na política brasileira. Tudo não, mas enfim, o mais importante que aconteceu desde 2014 até essa ascensão do Bolsonaro. É uma tentativa de sair da perplexidade um pouco, entender um pouco o que aconteceu pra gente fazer coisas de novo, em vez de ficar só berrando fora fulano, não sei o que, não. A gente precisa decidir o que fazer, não só o que se opor. E a ideia do filme é abrir um debate, é ser um começo de conversa. Eu vi em algumas entrevistas, acho que eu vi uma sua no Festival de Brasília, falando sobre que o foco do projeto não era esse no começo, e eu achei interessante que você falou que existe um sequestro, e quando você faz um documentário isso é impossível de não acontecer, né? Porque você não consegue, os fatos falam por si e você vira só testemunha, né? Qual que era o intuito no começo desse projeto? O Excelentíssimos no começo era um filme, era um retrato do Congresso brasileiro e dos parlamentares. E eu acho que o filme não deixou de ser isso. Mas, na verdade, o filme foi sequestrado um pouco pelo impeachment. Eu fiquei com muito medo do filme deixar de ser o que ele era, porque eu acho a ideia, ainda acho uma ideia importante, ainda acho uma ideia de ser possível de ser feita todo santo ano. Se você se dispuser a ir para o Congresso, coisa que eu não recomendo para muita gente, e passar um tempo lá, eu acho que é possível fazer um filme. Só que o impeachment, em vez de atrapalhar o filme sobre o Congresso, ele na verdade serviu para expor mais como aquilo ali funciona, abrir a barriga daquele monstro ali e ver as coisas que ele sempre foi, desde os anos 70. Então a gente pode considerar que houve uma sorte de projeto para isso acontecer, e você tem uma narrativa, vamos dizer, mais interessante, expondo cada um ali, né? E até te perguntar como que é conviver naquele meio e como vocês foram recebidos quando vocês foram fazer isso. A convivência não é a melhor convivência do mundo, né? Porque você tem todos os tipos você tem desde o youtuber ao funkeiro a tudo, né? Eu acho que eu nunca tive tão perto de gente condenada na justiça na minha vida. Mas, assim, é uma convivência complicada, em que você, bem ou mal, você está fazendo um filme junto com eles. Então, por exemplo, quando eu fui filmar com o Bolsonaro, eu estou filmando com o Bolsonaro. Eu quero que ele renda. Eu quero que ele seja um bom ator dele mesmo em cena. Isso é uma coisa complicada, né? Porque você não vai chegar lá, vamos lá, Bolsonaro, eu vou filmar com você agora. E aí você revela toda a sua podridão. Não, você fala, boa tarde, deputado, não sei o quê, podemos ficar com o senhor um pouco, papapá, você tem que ser. É como funciona o jogo, e no nível humano eu acho que é isso mesmo, tem que funcionar assim. Mas eles lidaram com muita desconfiança. Eles sacaram logo que eles não tinham muito poder de pressão sobre a gente, porque a gente não tem esse jogo de toma lá da cá miúdo entre fontes e repórteres, né? Tipo, você não fala mal de mim essa semana que eu te dou uma fofoca na semana que vem. Pra gente não tinha muito isso, porque a gente estava por um tempo definido lá. Então eles logo sacaram que eles não iam ter muito poder de pressão e se fecharam. Já é um ambiente fechado, já é um lugar difícil de você ter entrevistas francas e abertas. Você tem uma conversa de cafezinho franca e aberta. Então a nossa tarefa passou a ser, quando a gente sentiu que isso estava acontecendo, achar sincericidas.
achar gente que levasse mais na superfície o que realmente acontece lá. E foi assim que a gente encontrou o Silvio Costa, vice-líder do governo Dilma, e o Carlos Marum, que foi um dos generais do impeachment e não à toa se tornou ministro do Michel Temer. São pessoas que não aguentam não falar o que pensam. E falam. E isso é tudo que um documentarista precisa num lugar desse. Imagina a quantidade, porque aí a gente também, eu acredito que você tem uma dificuldade com a quantidade de material que você produziu durante esse tempo para depois você poder editar, montar, decidir o que é interessante. E uma coisa que a gente estava conversando em off, eu e o Rodrigo que também viu o filme, a quantidade de coisas que estavam acontecendo no entorno enquanto vocês estavam ali, né? Como que era lidar com isso? Porque vocês sabiam que as coisas estavam explodindo no Brasil inteiro, né? Uhum. O filme foi feito com uma equipe minúscula. A gente passou boa parte do tempo de filmagem filmando com 3 pessoas. Eu fazia a produção, fazia o som e fazia a direção. Camila Freitas carregava todo o equipamento e o Lugero, que era o nosso assistente de produção, tentava ajudar a gente como ele podia, porque às vezes era bem pouco. E a gente via isso, é como você está no meio de uma grande batalha em que você está acompanhando uma coisa que pode ser muito importante ou pode não ser nada. As pessoas me escreviam falando, você está no lugar certo, na hora certa. Eu falei, gente, eu só chego atrasado nas coisas. Eu acho que eu nunca estou no lugar certo, porque eu sempre vi no jornal uma coisa que eu não consegui filmar. Então, a sensação de estar perdido nisso é muito grande, né? Depois é que você para, respira e olha e acha um sentido naquilo. Que é provisório sempre, né? Mas você tem que acreditar numa linha de raciocínio. Por curiosidade, quanto de material de gravação vocês tinham para começar a montar? Olha, eu vou dizer até que a gente tinha pouco material pro tempo que a gente filmou. A gente voltou de Brasília com 200 horas de material que a gente mesmo filmou. Hoje em dia isso não é mais tanta coisa para um documentário, infelizmente. Mas já é muito mais do que eu filmei, por exemplo, no meu primeiro documentário. Eu filmei 99 horas de material e já tem documentários geniais filmados com 20 horas de material na época da película. Só que além dessas 200 horas, quando a gente fez a pesquisa do filme, a gente agregou mais centenas de horas de material, que são os materiais de arquivo, que foram muito importantes para a gente dar um contexto, para a gente entender o que estava se desenrolando e também criar nexos entre o que estava acontecendo antes da gente começar a filmar e o que acabou acontecendo. Figuras, por exemplo, com deputados que que apareceram 4 dias depois da eleição da Dilma questionando a eleição dela, pedindo recontagem dos votos, e depois levaram os advogados que criaram o impeachment para reconhecer firma no cartório, e aí aparecem de novo sendo vice-presidente da comissão do impeachment. Então você começa a ver as figurinhas se repetindo, você fala, o que quer dizer esses caras que reaparecem tantas vezes no jogo, né? Então era importante fazer essas perguntas e apontar essas questões para o público. Eu imagino que o documentário ele tem um posicionamento, não tem como dizer que ele é neutro e que ele é apartidário quanto a isso. Eu creio que nem é a sua intenção. Muita gente diz. Eu não sei, eu consigo ver claramente um posicionamento seu ali. E eu imagino o quanto devia ser incômodo estar no meio daquilo, percebendo que você está do lado que está perdendo, e é uma insatisfação muito grande. Até o fim do documentário você tem isso, né? E eu queria saber, depois do que acabou o documentário, como você se sentiu até agora, durante as eleições e tudo mais. A gente terminou de montar o filme um dia depois do Lula ser preso. Muda tudo, né? Você fica se perguntando assim, esse deveria ser o final do filme? Você se vê tomando decisões de acordo com a realidade, decisões que você não queria ter que tomar. Por exemplo, o Lula, a gente não podia viajar para São Paulo porque a gente estava no Rio de Janeiro montando. Eu sabia que o Lula ia estar segunda-feira no Rio de Janeiro, no que provavelmente era a última aparição pública dele, ou penúltima. A gente sabia que ele ia ser preso aquela semana. Aí você se vê ligando para as pessoas e falando, então a gente precisa filmar o Lula antes dele ser preso. E aí você para e pensa na ideia dele ser preso pelas razões que ele foi preso. É bem bizarro,
Mas eu acho que não existe incômodo maior do que ver aquele deputado meio atrapalhado, enfim, que não consegue concatenar duas ideias juntas, se tornando presidente. Eu acho que o meu maior incômodo é esse. É ver um cara que era tirar um presidente legitimamente eleito. Eu não estou resignada diante de nada. E devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram. Enquanto a gente está falando também, ele está sendo lançado agora, Excelentíssimos, vai estrear agora, ele já rodou em festivais, algumas coisas. Você acha que é o momento certo para lançar ele agora e você acha que você conseguiria fazer alguma coisa do mesmo tipo para o governo do atual presidente, do Bolsonaro, alguma coisa assim? A gente pensou muito nesse momento de lançamento do filme. A gente pensou, inclusive, em lançar ele na semana anterior ao primeiro turno, ou antes, entre o primeiro turno e o segundo turno. Houve diversas questões legais que levaram a gente a pensar se era o momento de lançar, porque isso poderia trazer problemas para o filme. Isso poderia embargar o filme, no fim das contas. Então a gente optou por lançar depois da eleição, depois de correr em alguns festivais, onde eu acho que o papel do filme foi importante. A gente conseguiu passar ele em Brasília antes das eleições. E eu acho que é o momento certo, porque eu acho que é o momento em que está todo mundo um pouco perplexo, tentando entender onde a gente está, para onde a gente vai, e eu acho que o filme tem um papel nisso. Quanto a fazer um filme sobre o Bolsonaro, eu acho que ele é muito necessário. Eu não tenho certeza se eu consigo fazer por questões de saúde, mas eu estou tentando mesmo assim. Mas enquanto vocês estavam gravando Excelentíssimo, você imaginava que aquela figura um dia ia chegar nisso? Não, é isso que eu estou te falando. É muito bizarro ver aquele cara. Você fala, cara, esse cara não pode administrar uma quitanda. E ele hoje está, daqui a um mês e meio, ele vai estar administrando o país, ao lado de figuras que você também não vê administrando uma quitanda. Eu acho que dos maiores méritos da gente poder acompanhar algo que é tão recente na nossa história, algo que a gente viu acontecer, a gente viu tudo que está no documentário, a gente meio que acompanhava nos dia a dia. Quem se interessa, mas por política a gente estava por dentro disso, e saber o que acaba, como ele termina, e o que houve no pós, a gente fala, nossa, já tem outro documentário aqui, e a gente já pensa que vai ter outro no pós. Como você vê, assim, no geral, a sua visão política para os próximos 4 anos? Eu acho que, juntando uma questão com a outra, eu acho que a questão é que agora a gente tem que pensar se vai existir cinema nesses próximos 4 anos. É o nosso maior medo. Né? Da maneira como ele existiu nos últimos 15. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro preferiria que ninguém fizesse um documentário sobre a vida dele que não fosse para elogiar. Tanto que o livro sobre a vida dele foi escrito pelo filho, né? Um ponto de vista muito isento. Eu acho que a gente vai viver um tempo de muito retrocesso. Eu acho que a gente vai viver um tempo de poucos ganhos e progressos sociais, e muito mais de resistência, de não perder o pouquíssimo que os governos do PT construíram. É difícil, mas assim, uma coisa que eu sabia quando eu voltei de Brasília e encerrei as filmagens, é que o que estava acontecendo ali não pertencia apenas a 2016, a 2017, a 2018. A gente estava definindo o que o país vai ser em 2030. E eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem que pensar, com essa gravidade. É por isso que eu acho que é o momento da gente parar, respirar, recapitular essas coisas e para pensar como avançar. Concordo. Então, para a gente encerrar, o que as pessoas podem esperar de Excelentíssimos? Um longo, doloroso, longo e doloroso caminhar em direção a um buraco de onde eu não sei se a gente consegue sair. Muito bem, é com essas palavras de conforto que a gente... Eu estou aqui para fazer vocês felizes. Gente, vejam Excelentíssimos, ele estreia... Dia 22 de novembro. Dia 22 de novembro, e acho que mais do que nunca a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, a gente precisa pensar sobre o que está, seja você de um lado ou do outro. Eu acho que a gente precisa sentar todo mundo e tomar um café, tá, gente? E de preferência na saída do filme. Ótimo.
Vou tentar fazer isso durante o lançamento em alguns lugares. Então é isso, gente. Obrigado. Este impeachment, com base nesses fatos, golpeia a Constituição. Se dissessem lá que ela roubou um picolé, certo? Eu votaria no impeachment.